Olá, que bom contar com você em mais uma edição e uma edição especial do Manchete Podcast. Após o fechamento da janela partidária, a arrumação dos partidos para o pleito eleitoral agora de outubro de 2024, nós vamos dar uma leve passada por esse cenário e eu conto aqui com a participação da jornalista Suzy Monteiro, também do Fabrício Nascimento. Suzy, que está com a gente no Manchete com o blog, e Fabrício, do Clique Campos. Já agradeço aos dois pela presença. Obrigado, Suzy. Obrigada, Arnaldo, pelo convite. Uma honra estar aqui entre dois feras aqui da política regional. Fabrício. Eu que agradeço o convite, Arnaldo, e a honra é para mim estar aqui hoje. Vamos começar então falando sobre um personagem muito importante nesse tabuleiro, né? Caio Viana, nome de proa do PDT, que depois passou para o PSD e era uma aposta do Eduardo Paes, e de repente se aproximou de Vladimir Garotinho. Como que vocês avaliam o papel de Caio, de um protagonista daquela eleição que foi bem acirrada ali em 2020, um crescimento expressivo no segundo turno de Caio, né, para essa peça agora dentro do grupo do Garotinho? E aí a gente vai falar não só, né, o grupo do Garotinho, o grupo do Vladimir, não só dos filhos, né, mas também dos pais, esse reencontro. Suzy. Bom, Arnaldo, é uma surpresa, foi uma surpresa, mas também nem tanto. Caio também não tinha muitos caminhos a seguir, uma vez que ele não tem um mandato, nunca teve um mandato dele, e o tempo está passando, né? Pessoas que... Arnaldo foi prefeito a última vez em 2004, né? Arnaldo, pai dele, foi o único político aqui de Campos que conseguiu fazer frente a Garotinho durante muito tempo. O tempo passou, são 20 anos, é uma geração que não conhece Arnaldo, o tempo passou também para Caio, então fica mais difícil, né? Ele também se reerguer depois de não ter conseguido êxito na última campanha para deputado federal. Foi uma aposta que eu acredito que ele tenha feito, vamos dizer que trocou, né, o Eduardo Paes por Vladimir, teve lá suas razões, deve ter tido lá também seu convencimento, mas uma coisa que eu acho interessante, que eu tenho conversado com algumas pessoas e que eu avalio, né, nada demonstra mais o poder político do Rodrigo Bacelar do que essa união, porque foram antes Campos era formado por duas famílias políticas, né? Era Garotinho, era Arnaldo. Como é que aconteceu isso? Arnaldo foi vice de Garotinho, Garotinho saiu para disputar a eleição e achou que o que iria acontecer? Ou que Arnaldo iria seguir a cartilha dele, né? Então ele continuaria sendo prefeito mesmo estando distante, ou que ele faria como tinha feito antes, de destruir politicamente o vice-prefeito, quem ficou no lugar dele, e voltar para tomar o lugar. Arnaldo conseguiu formar o grupo dele, né? E fez isso na eleição de 2004. Ele conseguiu vencer a eleição através do caso Alberto Campista, uma eleição duríssima, né? Foi a eleição que eu entrei para a política e foi uma eleição muito dura, que tinha tiro, não tinha rede social, mas tinha de tudo um pouco. Teve tiro, teve prisão, teve... Condução delegacia de jornalistas. Sim, mas não fomos presos, fomos detidos. Cheque cidadão, a rodo, né, que, por fim, a distribuição de cheque cidadão acontecia. Lá, de madrugada, teve apreensão de cheque cidadão, que era do governo do estado, dentro de casa de candidato a vereador, inclusive uns que estão aí hoje. Então, assim, teve de tudo um pouco. E o Arnaldo venceu a eleição através do caso Alberto Campista. Só que aquela eleição não acabou. Aquela eleição acabou só em 2008, quando Rosinha foi eleita. Porque ela foi anulada, né? A eleição foi anulada. Tanto o grupo de Garotinho quanto o grupo de Arnaldo foram penalizados. Só que o grupo de Garotinho era o grupo da governadora à época. Então, eles conseguiram, não por isso, né, através de advogados, né, interessantes, eles conseguiram ir tocando o barco
Arnaldo conseguiu também, depois uma liminar e tal, disputou a eleição, foi eleito deputado federal. E o único desses todos, o único que não conseguiu voltar para a política foi o caso Alberto Campista. Mas isso tem 20 anos. Então, aquela geração, quem estava nascendo naquela época, não lembra disso, não sabe quem é. Quem já estava ali, já formou sua opinião, só separaram os dois grupos e foi uma guerra desde então. E essa guerra, e isso é uma coisa que tocou muito em muitas pessoas que optaram por um lado ou por outro, principalmente para o pessoal que optou por ficar com Arnaldo, essa guerra era muito pesada também. Não era uma coisa política apenas, era uma coisa de ofender mãe, ofender filho, sabe, falar de tudo de uma maneira pessoal. E o que hoje a gente tem nas redes sociais, antes era feito no rádio. Nas manhãs, né, dos rádios aqui, eram assim, pavorosas. Então, as pessoas que optaram principalmente por Arnaldo, muitas delas se sentiram traídas com esse movimento agora. Porque uma coisa é você aproximar, uma coisa, tá, eu não tenho lado para ficar, eu vou apoiar, ou institucionalmente, eu vou trazer emendas para cá e tal. E outra coisa é vestir a camisa. Eu acho que foi uma coisa assim muito súbita, né? E essa divisão havia. E por que houve essa união somente agora? Vladimir não tem dúvida, assim, a não ser que caia um meteoro, alguma coisa assim, que ele, desde o ano passado, pela condução do governo, né, da comunicação, do marketing e do governo, e do carisma dele, que a gente precisa falar, ele sabia que vai ser reeleito. Então, por que essa aproximação? Essa aproximação acho que não vê essa eleição agora, mas vê uma eleição futura e, principalmente, identifica em Rodrigo Bacelar como a terceira força e não uma terceira força, já uma segunda força. Então, essas duas vertentes que estavam separadas até agora se uniram e principalmente frente a essa força política do Rodrigo. É o presidente da Alerj, é um cara que tem mostrado que tem boa entrada com a direita, com a esquerda, nesse país que a gente está tão dividido, no Estado que a gente está tão dividido politicamente, ele mostra ali que ele está conseguindo conduzir bem, ele está conduzindo bem a Alerj, tem trazido muitas coisas para Campos, e é uma ameaça política, sim, tanto aqui em Campos como, né, para quem acha que, né, vai alçar novos voos Pretensões futuras. ele também é uma ameaça lá. Então a união passa, no meu ver, por isso também, pela força política de Rodrigo Bacelar. Fabrício, trazendo mais um elemento para cá, há quem aposta também que Caio poderia ter ido com a promessa de serviço de Vladimir. Frederico descarta isso, diz que está tudo muito bem entre os dois, obrigado. O próprio prefeito depois se posicionou nas redes sociais. Você tem alguma informação de trincheira diferente sobre isso? Qual a sua avaliação da aproximação e já endossando um outro ponto? Então, Arnaldo, a Suzy, a colocação dela é perfeita, mas eu acho que entra também o contexto atual do Caio Viana. O Caio, ele no momento, ele sabe que se ele fosse candidato, ele não teria o mesmo desempenho de 2020. Então, ele poderia perder o capital político de 110 mil votos que ele teve. Isso tudo se soma por problemas pessoais que repercutiu na mídia nacional. O mandato dele também não foi um mandato de destaque, como foi o de Vladimir em 2018, que foi rápido, mas foi de destaque. Então o Caio, ele percebeu que para ele talvez não seria tanta vantagem ser candidato. Nisso, ele tenta uma aproximação com o Rodrigo. Isso tem cerca de 2 semanas e ele não consegue. Então o único caminho que ele tinha para não ser candidato era com o Vladimir. E ele entende também isso que a Suzy falou, que ali é necessário ele unir força para que ele não desapareça. Porque sem capital político, sem ter para onde ir, é melhor ele se unir com o Vladimir, com a perspectiva de futuro, seja sendo vice, seja sendo candidato a deputado federal da máquina em 2026, mas também que acredito que não vai acontecer. Mas eu acho que ele foi mesmo em busca de uma sobrevivência, uma sobrevida política, porque ele no momento hoje já está sem mandato, não tem perspectiva de nada,
Ele teve como padrinho anteriormente o Rodrigo Neves. O Rodrigo Neves hoje não quer nem ver o Caio. O Eduardo Paes, depois desse movimento também, que atropelou a executiva estadual do PSD, também não simpatizo com a figura do Caio. E eu acho que o Caio também ele vai trazer muitos reflexos nas nominatas do Vladimir. Por exemplo, o PDT fica com o Vladimir? Porque Lupe também não simpatiza com o Caio. Vai manter o acordo que tem? Então, eu acho que o Caio ele traz muitos reflexos e poucos benefícios para o Vladimir. Eu acho que ali mesmo é só uma sobrevida que o Caio procurou. E o que Caio vai ganhar com esse movimento, na opinião de vocês? Eu cheguei a escrever que Caio deve ser secretário. O que eu fiquei sabendo, na verdade, colocando aqui para o público e também para vocês, é que Vladimir deixou ele muito à vontade para escolher o caminho que ele quer, mas de uma forma que, assim, com bom senso. Você vai, mas você sabe também que você não vai querer chegar sentando na janelinha, né? Botando aqui pro popular. Só que teve um movimento, estava até conversando com o Fabrício antes da gente começar a gravar aqui, que foi interessante. Caio troca o PSD pelo MDB antes do prazo necessário, dentro do prazo necessário para ser candidato. Será que ele vai para alguma disputa eleitoral ou vai ficar mesmo na trincheira aí desse jogo? O que me passaram até no sábado mesmo, que foi quando eu divulguei essa informação, é que ele queria uma nova casa, para não ficar órfão. E aí eu questionei a minha fonte, poxa, mas por que ele não mudou para essa nova casa na segunda, se ele não vai ser candidato? E aí a pessoa não me respondeu direito. Mas fica a dúvida, ele é candidato a vereador? Ele pode ser candidato a vice? A gente sabe que nos bastidores fala-se que a vaga da vice é do MDB, por um acordo de Vladimir com Washington Reis lá atrás. Então, por que ele não foi para outro partido, foi logo para o MDB? Então, deixa dúvidas. Vladimir garante que o Frederico é vice. Mas por que Caio se filiou? Essa que é a dúvida que fica e que talvez ninguém tenha essa resposta. Assim, é muito difícil saber qual é o movimento que ele vai fazer agora. Porque essa aproximação, como o Fabrício falou, ela traz vantagens para Caio e menos vantagens, aparentemente, para Vladimir. Mas também pode ser um secretário, né, de alguma coisa, talvez assistência, que pode ficar mais perto ali da população. A gente vê que a madrasta dele já está com um cargo lá no gabinete do prefeito. Então, assim, dizem também, né, que Ilson pode ser que venha a ser secretário de Vladimir. Então, são especulações, né, mas que deve estar também ali pensando. Teve essa aproximação de Arnaldo com o Garotinho, né? Tomaram café, quem iria imaginar. Aí só está faltando agora reeditar aquela foto famosa, né? De Garotinho, Arnaldo, Wilson e Rosinha, porque Rosinha ainda não falou sobre o assunto, né? Rosinha não quis tirar foto, não quis encontro, nada disso. Dizem nos bastidores que Rosinha leva mais as coisas para o coração, né? Falo isso porque eu tentei entrevistar Rosinha na Folha algumas vezes, quando eu apresentava Folha no Ar. Conseguimos gravar com o Garotinho, inclusive ele teve recentemente mais uma vez, né, participando, mas Rosinha, cheguei a quase conseguir, sempre tive uma boa entrada com ela por telefone, mas não ia e dizia que ela tinha uma certa mágoa com o grupo de comunicação. Então, por isso que ela não ia, Garotinho é mais do jogo. Passou, vamos embora, bola pra frente. Será que é a mesma coisa agora nessa relação pessoal? O coração e o fígado também. Né? Mas, assim, dizem que realmente ela é mais emotiva, né? Guarda mais. Mas agora é aguardar, né? Não tem muito o que fazer. Essas cartas estão aí, a gente vai ver também quem vem, quem não vem, como nos outros partidos também, quem vai manter pré-candidatura e tal, mas existe essa dúvida ainda de quem será o vice de Vladimir, realmente. Mudando de assunto também, para a gente não ficar falando só sobre Caio, vamos falar sobre o tabuleiro, na verdade. Vocês colocaram o Rodrigo Bacelar como uma figura importante também nesse jogo, como na verdade. E Rodrigo deu, acho que a grande cartada de Rodrigo nesse jogo foi lançar a delegada Madeleine como pré-candidata a prefeita. Mas você tem Madeleine, você tem Magal como pré-candidato, Clodomir, você tem também ali Thiago Rangel, que inclusive vai estar com a gente aqui na segunda-feira no Manchete Podcast, e você tem também
a possibilidade do PT com Carla Machado, que ainda está para ser julgado se pode ou não ser candidata. Esses nomes, será que vão ser suficientes para levar a um segundo turno ou esse favoritismo do Vladimir se permanece mesmo com esses nomes no tabuleiro? Acho que é cedo até para fazer previsão, já adiantando a resposta de vocês. Né? Mas assim, matematicamente, porque Caio, ele cresce naquela eleição de 2020 dentro do capital do que Suzy colocou aqui em outras palavras como o antigarotismo. Sim. Quem vai personificar melhor o antigarotismo nessa eleição? Quem vai surgir ali como o grande nome de oposição a Vladimir? Olha, eu acho que a Madeleine, ela tem ela abraça várias partes do eleitorado, né? O eleitorado evangélico, né? A direita, as mulheres. Ela fez um trabalho brilhante à frente da DEAN, e à frente das delegacias também. Ela sempre foi uma pessoa de destaque, é palestrante, sabe falar muito bem. Acho que às vezes até algumas colocações foram feitas a respeito, né? Porque ela está no grupo de Bacelar, não sei o quê. Achei até desrespeitoso, porque todos esses nomes, e não só aqui de Campos, mas eu acho que até agora o grupo que tem mais mulheres como candidatas, na verdade pré-candidatas, é o grupo de Bacelar. Né? Que não só aqui em Campos, mas tem a Capucci, tem Jeane, agora tem a Branca de Bom Jesus. Então, assim, sem falar, né, na Madeleine e tal, e se vier a Carla. Então, assim, acho que ela é uma grande cartada que o grupo deu, mas ela não é o antigarotismo. Né? Porque ela não tem essa trajetória. Desses todos aí, o discurso antigarotismo já existe em um ou outro, mas não é o que era a figura de Caio, né? Que era a figura de Arnaldo, que, como eu disse, era o grande nome contra Garotinho. Foi o único político que fez frente a Garotinho durante muito tempo aqui. Então, assim, nessa vertente, não vejo ninguém assim, é o anti, né? Então, assim, o caminho e o discurso político para a campanha, acho que vai ter que ser construído e vai ser outro, não diretamente assim. Eu acho que, até a pergunta que a Arnaldo fez, eu acho que é difícil até de prever porque a gente não sabe qual vai ser o cenário. Carla é candidata? Se ela for candidata, a gente pode cravar que tem segundo turno. Mas enquanto ela não é muito especulativo. Porque, por exemplo, se Carla não for candidata, a Madeleine ela pode explodir de votos. Ela pode ter 90 mil votos e perder no primeiro turno. Então, é muito especulativo. Isso que a Suzy falou do antigarotismo, eu acho que quem souber surfar melhor nessa onda vai ser quem vai para o segundo turno, se houver segundo turno. Agora, enquanto está nesse cenário ainda embrionário, é muito difícil da gente falar como que vai ser. Eu acredito que a entrada do Thiago Rangel na disputa, ela aquece mais, porque o Thiago Rangel tem uma entrada em Guarulhos muito forte. A gente sabe que o Grupo Garotinho ele tem muita entrada em Guarulhos. O Magal também faz esse papel, só que a gente tem que ver o teto dos dois e também entender o restante, porque a esquerda precisa ter um candidato forte. O Jefferson, se ele for candidato, a população não conhece o Jefferson. Esse é o grande desafio para o PT em Campos, se não for Carla. Porque o Jefferson, nas pesquisas, a gente vê que o nível de desconhecimento da população com ele é muito grande. Então, vai ter tempo dele se mostrar ao eleitor, mostrar o projeto de cidade que ele tem? Porque se não tiver, fica uma eleição muito difícil. Sim. Na verdade, e muito fácil para o Vladimir. Então, é muito difícil a gente prever qualquer coisa agora, enquanto não há definição sobre Carla, que eu acho que é o principal nome dessa eleição. Que ela tem o poder de decidir se vai ser terminado no primeiro turno ou se vai ter um segundo turno. E se tiver um segundo turno, a gente sabe, segundo turno é outra eleição. Sim. São 15 dias ali que ali é pau a pau. A gente viu isso na última eleição, que Caio saiu do primeiro turno, todo mundo já dando a vitória para Vladimir, e na verdade foi muito apertado. Sim. Mais Caio, uma semana. mais uma semana ali, talvez Caio teria vencido aquela eleição. Não, e
Caio era nome para essa eleição até o crescimento do nome de Carla, né? Não sei se vocês perceberam esse Sim. movimento ali no decorrer da construção das pré-candidaturas a prefeito. Era Caio o grande nome, o nome de Carla começa a crescer, embora a gente sempre destaque há um impedimento jurídico a ser discutido, né? Fabrício, você sabe melhor do TRE, tá para discutir isso, né? Isso, ia ser na semana passada, não foi, mas deve ser nos próximos dias. A gente já deve ter essa sabendo que definição. 15 dias depois daquele prazo que você me passou, mas não encontrei o processo, deixando bem claro aqui, mas tive uma informação que daqui a 2 semanas a gente vai ter essa definição do Tribunal Regional Eleitoral. Mas quando o nome de Carla começa a ganhar simpatia dentro do grupo de Bacelar, que Caio meio que começa a esvaziar o próprio nome de possível candidato. Mas vamos falar um pouquinho da eleição para vereador, senão a gente vai embora aqui e não vai embora no tempo e não sai para outro pleito. Eu quero falar um pouquinho da região também com vocês. Nominatas. Tem nominata pesado demais, né? Tem nominata aí que tá brigando para chegar a 6 vereadores, porque o time tá pesado. Como vocês avaliam essa conjuntura com a Câmara, por exemplo, que 21 vereadores trocaram de partido, 21 e 25, incluindo os 6 novos. Eles já tomaram posse na cadeira de um partido, estando em outro partido, né? Suzy Monteiro. A eleição de vereador sempre é mais difícil, né? Até mais difícil que prefeito, porque todo mundo conhece e tem 1, 2, 3, 10 amigos que são candidatos. Desses vereadores novos, né, falando aqui especificamente desses novos, houve essa mudança, né? Todos eles mudaram. Sei que o André não vem candidato, né? A candidatura dele vai apoiar Marcão. Dos que já estavam lá, doutor Edson também não vem, né? Vai ser o chefe de gabinete dele, Fernando. Então, assim, é uma mudança também, no caso do doutor Edson, né, que está aí, sei lá, 20 anos, 30 anos na política, sei lá quanto, é uma mudança também grande, mas como ele não tem, assim, um herdeiro político sanguíneo, assim, ele escolheu, né, e é possível que esse eleitorado dele, né, migre para o Fernando. No caso do André, né, ele está fazendo, ele era do governo Rafael Diniz, né, foi do governo Rafael Diniz, mas migrou, mas é funcionário de carreira também da prefeitura e tal, e está apoiando a reeleição de Vladimir e agora a eleição de Marcão. Essa mudança toda mostra só que a gente, e aí fugindo um pouquinho da pauta, né? Mas as pessoas votam mesmo nas pessoas, né? O partido assim, é só um instrumento para você chegar lá, porque a escolha mesmo é da pessoa, da simpatia ou né, da possibilidade de um avanço, de alguma coisa assim. Então, essa eleição vai ser uma eleição muito, muito difícil. A possibilidade que o governo faça, sem dúvida nenhuma, eles estão querendo fazer 2021, não é? Eles estão projetando. Não é difícil, mas tem sempre aquela surpresa que a gente, né, não imaginava. E os vereadores que saíram também são nomes fortes, né? O Matoso, que já foi presidente da Câmara, O Maicon Cruz, né, na educação, que ele é muito, muito querido na educação. Então, assim, tem nomes muito fortes. Vai ser dureza. Eu tive acesso a algumas nominatas e, pelo que eu vi, essa expectativa do governo não consegue fazer. Acho que vai ser um número menor, apesar do que o governo tem muitos partidos. Só que, por exemplo, o PP, a nominata do PP é muito forte. Ali pode fazer 6 e até mais vereadores só no PP, então é de se considerar. Só que nos outros partidos não ficou tão forte assim. Já a oposição, eu acredito que a maioria dos vereadores de mandato vão voltar, porque ele está muito bem feito, muito bem engessado, como se diz. E o União Brasil, por exemplo, é um partido que tem chance de fazer 5. Deve fazer 4. Mas Solidariedade PSD, por exemplo, deve fazer 2. Eles acreditam que possa fazer 3, mas pelos números ali é difícil. Mas só que essa eleição também é importante a gente destacar que tem a mudança na regra eleitoral,
que os partidos são menores, são menos partidos, sim. então a gente vai precisar entender como que vai ser feito. São menos candidatos. São menos candidatos, porque tendo menos candidatos, então o número de votos proporcionais aumentam. Então é muito complicado até de prever isso. Porque Então você tem um outro fator, Fabrício, não interrompendo o seu raciocínio, mas tem um outro fator. O PT vem para fazer cadeira. Diferentemente dos outros anos, então você sai dessa polarização aí, Bacelar e Vladimir, né, ou Garotinho, grupo do Garotinho e o grupo Bacelar, você sai dessa polarização e você tem um PT correndo por fora para fazer cadeira, diferentemente do que aconteceu nas duas últimas. E né? tem o Thiago Rangel no PMB também, que deve eleger alguém ali. Então é difícil. A filha, candidata, é difícil o governo fazer 20 cadeiras e sobrar 5 para essa turma toda. Uhum. É complicado isso. Vamos aguardar os cálculos e refazê-los, né? Sim, sim. Porque é bem complexo, é um tipo de cálculo que a gente acompanha. Graças a Deus, eu sempre falo com o Fabrício, tem uma tabelinha que um escritório de advocacia lá de Brasília manda pra gente, que ajuda bastante pra gente fazer esses cálculos. Vamos falar um pouquinho da região, então. Aí na região a gente não vai entrar na eleição a vereador, porque não dá pra gente acompanhar tudo, né? Vamos falar um pouco da eleição a prefeito. Vamos pra minha cidade primeiro, São João da Barra, Carla Capucci e Danilo Barreto. Parece que o jogo vai ser só esse, né? Só os dois. Qual a visão de vocês? A Carla tem praticamente a reeleição, né? Assegurada. De novo, né? Se vier um meteoro e tal, porque ela vem fazendo um bom governo. Ela é herdeira de Carla Machado, né? Não rompeu com ela. Né, quando assumiu, ao contrário de outros. E aí, assim, mas o Danilo é um nome forte, tá com apoio agora de Vladimir, né, aqui, e eles querem fazer realmente uma oposição mesmo, né? Acho que vai ser também, e eles têm alguns nomes também de vereadores que são fortes, são destemidos, falam mesmo. Então, pode ser que tenha alguma surpresa ou que, mesmo que não chegue, né, a ser eleito, mas cacife para as próximas eleições. Eu acho que São João da Barra não tem nem muito o que falar, né? Eu acho que o Danilo, ele vem tentando mostrar o nome dele ao eleitor, para que nas próximas eleições ele já tenha um capital eleitoral maior, mas lá a situação lá é praticamente definida. Não deve... O que deve variar ali é só a margem de erro. Vai ser bem tranquilo para Carla lá. Deve ser a primeira a encerrar a apuração? Provavelmente, né? Provavelmente. Vamos aguardar. Eu também vou opinar um pouquinho sobre São João da Barra, eu costumo não fazer por vários motivos. Sei de São João da Barra, voto de São João da Barra, né? O que dá uma tranquilidade para estar lá em Campos, mas é um pouquinho mais complicado lá. Mas essa eleição, o Danilo, ele tem a chance de construir o capital político dele, até porque para ele ficar como candidato a vereador, ele corria um grande risco. O governo conseguiu pegar para ele, né, digamos assim, alguns nomes que caminhavam muito ao lado do Danilo na campanha vereador. Vão ser candidato a vereador também. Por mais que tire pouco, tira. E o cara perder 2 eleições seguidas como vereador, ele acaba perdendo capital. O que aconteceu, a gente volta lá ao começo, é Caio, que perdeu 2 eleições seguidas para prefeito, se perdesse a terceira, poderia ficar prejudicado também eleitoralmente, né? Acho que dá até para fazer esse paralelo. Então, Danilo vem o quê? Se eu perco aqui a minha leitura, já convidei Danilo algumas vezes para estar aqui, mas agora, depois desse período de nominato, ele convidou comigo que vem. Na minha leitura, ele vê o seguinte: é melhor perder para prefeito e sair com um nome grande, tem chance, ninguém é unanimidade. A gente pegar a Carla Machado, por exemplo, ela sempre ficou ali entre 25% e 30% de rejeição na urna, né? O grupo do Betinho Dauari, Betinho Dauari foi quem teve mais votos, alcançou esse percentual. Neto teve lá, mesmo com o governo extremamente mal avaliado, mas com o peso da máquina ainda 28% dos votos. Aí na última agora foi uma eleição muito fácil para o grupo da Carla Machado, a oposição se fragmentou, mas somando ali a oposição chegou novamente a 20 e poucos por cento. Ou seja, Danilo já tem esses 20 e poucos por cento que ele pode construir, dessas pessoas que não votavam na Carla Machado e que pode ser que não vote também na Carla Capucci, então já sai com 20, e aí ele tenta crescer ali um pouquinho e sair um pouco maior. Vamos ver, mas a eleição é aquilo, né? Pode ter qualquer ponto fora da curva a qualquer momento. São Francisco de Itabapoana, outra margem do Paraíba. São Francisco, a prefeita Francimara demorou um pouquinho, falou aqui que ia ser em outubro, em agosto, em outubro, em janeiro, mas agora definiu lá candidato a prefeito e vice.
E deu foi uma rasteira em Pedrinho Xerene, né? A gente não sabe como vai ficar a situação de Pedrinho Xerene, mas com a intervenção novamente de Vladimir, que vem formando esse arco de oposição aqui ao grupo do Bacelar, foi lá e tirou o PP de Pedrinho. E aí, o que aconteceu ali? Como vocês analisam esse cenário e como vai ser Pedrinho Xerene nessa eleição? Os 45 do segundo tempo, né? Ela tirou o partido dele. O Pedrinho é um caso curioso, porque ele tá inelegível. Todos os recursos dele já foram julgados. Ele não tem como reverter essa situação. Mas ele continua se colocando como pré-candidato. É um direito dele, mas não dá para entender o que ele quer fazer. Porque ele não apoia nenhum outro candidato, fica falando que é pré-candidato. E a gente sabe que no final não vai ter como. Então, eu acho que a oposição lá está perdendo muito tempo. A oposição lá está muito fragmentada também, porque são vários candidatos. O Haroldo é o que eu vejo com mais viabilidade. E acho também que o nome da Yara Cíntia com o Roxinho foi um golaço do governo, porque é o que eles tinham de mais forte. Mas Haliston saiu meio prejudicado, né? Então já foi pro PSD ali, deve se aproximar do União Brasil, assim como acontece aqui em Campos. Porque, como a Francimara demorou muito, todo mundo apostava que a chapa seria, todo mundo sim, né? Óbvio que não é 100%, mas muita gente apostava que seria e Yara vice com Haliston na cabeça da chapa. Só que aí entra um detalhe, o Roxinho. O Roxinho é um nome importante porque ele foi candidato a deputado em 2018 e ele fez 5 mil votos dentro de São Francisco. 25% dos votos da cidade. Exatamente. E a gente sabe que o Frederico ele tem esse projeto político de chegar à Alerj. Então você tendo o Roxinho na disputa contra ele daqui a 2 anos, seria prejudicial para ele. Então é melhor ter o Roxinho como vice e ter o apoio dele daqui a 2 anos. Então, é uma eleição que eles já estão visando a próxima. Então, eu acho que o Roxinho entrou nisso daí por isso. A Yara e o Haliston eram os pré-candidatos, né? O Haliston, vice-prefeito, era o sucessor natural. Assim. Mas a opção pela Yara, isso daí eu confesso que eu não sei os motivos. Mas eu acho que tinha garrafa para encher. Mas sabe o que aí é a minha opinião aqui, colocando tranquilamente na política de São Francisco. Yara tinha garrafa para encher por quê? Ela apoiou a Francimara lá em 2016, quando ninguém dava nada pelo projeto de Francimara. Fez parte do núcleo duro de criação dessa candidatura, era vereadora, abriu mão de fazer parte da chapa para ser Francimara, que era uma figura nova politicamente. Se manteve no apoio para Francimara de lá até cá. Haliston chegou depois, era do grupo de Pedrinho. Então tinha credencial. Sim. O que eu acho que faltou a Francimara foi a questão do time. Eu até falei, acho que se não falei com ela ou com o Frederico, falei com alguém deles. Ela antecipou o processo quando na entrevista com a gente aqui no Manchete Podcast, ela disse que ia divulgar o vice até outubro, em maio do ano passado ela falou isso. Depois ela joga para janeiro, depois ela joga para abril, então todo mundo foi achando que tá enrolando muito é porque não sabe quem vai, né? Ficou aquela expectativa, criou uma expectativa muito grande em relação a essa questão. E criou essa expectativa também no próprio Haliston, que estava esperando ser um candidato natural, né? Mas pelo visto conseguiu amarrar bem, né? São Francisco foi sempre uma surpresa, mas realmente essa demora parecia que não tinha quem colocar, né? Que não parece que tem, assim, a gente tem tantas opções que a gente está escolhendo, parece que não tem ninguém para colocar. Mas acho realmente, como o Fabrício falou, essa eleição agora, lá principalmente, é para credenciar para a próxima e já firmar os apoios para a próxima, que o Frederico quer ser, né, mentor da última vez e quer ser deputado, né, e vai lutar por isso daqui a 2 anos. Agora eu vou entrar no município que vocês acompanharam mais do que eu. São Fidélis. Prefeito cassado, vice pré-candidato. Você tem Igor Porto também, pela União Brasil, como pré-candidato. O que esperar da cidade de Poema? Quem começa? Então, eu acompanhei bem de perto, e antes, né, eu já vinha dando no blog e tal. Ali houve, né, essa questão toda, já havia um movimento, o prefeito ele não tinha, ele perdeu toda a sua base, ele não tinha como lutar e não conseguiu lutar ali pelo seu mandato, isso é um ponto. Houve a cassação e é uma coisa assim, né, rei morto, rei posto, né, porque
No outro dia ninguém nem falava mais que ele existia. Acabou, virou a página e vamos embora. O vice-prefeito está muito atuante, acorda às 5 horas da manhã, faz vídeo almoçando, né? E está, né, bem atuante ali e tal, fazendo várias obras, já foi buscar recursos fora e tal. Só que existe uma coisa, ele é vice-prefeito desde o início. Se havia, e eu acho que isso é uma coisa que virá à tona durante a campanha, Sim. se havia um fator que levou à cassação do prefeito, o vice não sabia durante esse tempo todo? Como é que outras pessoas fora souberam e ele, que era do governo, não sabia? Isso é uma coisa que ele vai ter que explicar lá. E ele, assim, é um político já antigo, filho de um outro político, mas nunca foi muito carismático, né? Que ele está tentando mudar agora na sua gestão ali, nesses 9 meses, 10 meses de gestão. O Igor Porto é um nome, já foi vereador, é um nome forte, é um cara que está articulando bem as alianças, fechando alianças, conquistando alianças importantes, inclusive dentro da Câmara. Eu vi que o Rodrigo Santana, que é vereador, declarou apoio a ele, foi um vereador muito importante agora no processo de cassação do prefeito. Ele foi relator, né, da CP eu não sei se Foi membro qual da é CPI. membro da CPI, que continua rolando, né? A CPI ainda continua andando. E acho que o Igor tem assim uma vantagem, até por ser um nome novo, né? Mas que já é conhecido da população, tem mais carisma, e o William vai ter que explicar isso, né? Como que ele não sabia que ele é vice-prefeito esse tempo todo, e como é que fora sabia e ele não sabia, e como que, e por se ele sabia, por que ele não agiu, não é? Tem o fator Davi também, né? O Davi lá tem uma força muito grande. Eu acho que a eleição de São Fidélis vai ser muito interessante de acompanhar pelo seguinte motivo. O Igor Porto lá era o favorito e ainda é o favorito. Só que a gente tem um prefeito novo, sem muito desgaste, como o Amarildo tinha, e tem a força da máquina. Então, Sim, então, o favoritismo do Igor, ele ainda é maior do que a força da máquina. Então, vai ser uma eleição boa de se acompanhar por isso. Pra gente que gosta de política, eu acho que lá vai ter muita emoção até o final. Agora vamos falar então, pra gente ir fechando já e rapidamente, essas duas cidades eu não estou acompanhando muito, então espero que vocês tenham mais informações para passar aqui para quem está acompanhando a gente até agora. Hoje o programa é um pouquinho mais longo, claro que a gente está fazendo esse panorama regional. Macaé. Vejo o Elbert como favorito, mas não sei como que está a conjuntura lá. Luiz vem mesmo? Pode vir, não pode vir? Como que tá? Você está acompanhando, Suzy? eu já vi alguma coisa, Luiz, dizendo que, né, que tá ali, que é pré-candidato, só que a Luísa saiu com um desgaste muito grande do governo, né? E o Elber está realmente fazendo um governo, né, que aparentemente, para quem está fora, né, que só quem sabe mesmo, quem sabe a temperatura da panela é a colher, então só quem está lá dentro que sabe, mas aparentemente ele está fazendo um governo bom. Só que a política não é só o governo, né? Tem toda uma conjuntura. Só que a Luísa vem dizendo e postando, eu falei, gente, apareceu até no Twitter e tal, falando lá das realizações dele, se posicionando. Vai ser uma eleição também interessante, mas que eu vejo que ainda o favoritismo é de Welber mesmo. A máquina, né? A máquina pesa. Sim, sim. E tem um fator interessante também para essa eleição, que o Elbert conseguiu trazer para o grupo dele, entrevistei ele em Cabo Frio recentemente, tive com ele também naquele ato lá da do União Brasil, em que Rodrigo Bacelar assumiu a presidência. E ele conseguiu trazer para o grupo dele, mesmo estando inelegível, o Riverton, que é uma força política. E outros candidatos daquela eleição dividida ali, que foi a última que aconteceu em Macaé. Mas eu ia falar que era só mais um, mas tem mais município pra gente falar. Vamos fechar o Norte Fluminense. Vamos lá. Quissamã, há um favoritismo da máquina ou o grupo do ex-prefeito
Armando Carneiro teve aqui recentemente, se colocou como pré-candidato, mas tem ali a questão jurídica que está sendo discutida, vai ser uma eleição dividida. Como que vocês analisam o cenário de Quissamã? O Armando, se ele não for candidato, provavelmente vai ser a esposa dele, a Alexandra, né? E ela tem uma popularidade muito grande na cidade. Eu confesso que não tenho acompanhado pesquisas de lá, eu não sei qual é o cenário atual. Mas eu vejo ali a Fátima, o candidato Marcelo. dela. Isso, o Marcelo. Ele vai ter a força da máquina, isso é óbvio, contra a história do Armando. Então vai ser também outra eleição que vai ser boa de acompanhar pela emoção que vai ter. Porque o Armando, ele sempre é muito bem votado, sempre o grupo dele é muito bem votado e fica nesse revezamento na prefeitura. Então vai ser importante essa eleição, até porque vai ser, independente de quem for, não é reeleição. Então é um futuro que vai acontecer ali para quem assumir ter uma nova direção da cidade, né? Sim, e a gente vai ter que ver a capacidade de transferência de votos de Fátima, né? Porque uma coisa é Fátima, outra coisa é Marcelo. Ele tem aparecido mais, ele foi um vice, um vice atuante, foi secretário e tal, mas assim, uma coisa é Fátima Pacheco, né? Que já era, no primeiro mandato, já era boa de articulação, de conversa e tal, mas com a experiência, que isso tudo o que vai seguindo, ela, né, conseguiu ser reeleita e hoje é um nome regional, né, e até nacional da política, porque ela tem contatos e alianças lá com Brasília direto, é presidente do SIDENF. Então, assim, o que vai pesar realmente, eu acho que é a capacidade de transferência de votos dela, né? Porque também já passou aquele tempo de que eu elejo até o poste. Isso não foi ela que falou, foi um outro político conhecido nosso. Mas, assim, para mim, é o fator determinante. Porque Armando tem uma história, né, política muito grande, né? Se revezou no poder várias vezes, tem um grupo dele que estava meio, né, solto, mas quando a esposa dele foi para a vereança, conseguiu, né, unir e fortalecer esse grupo. Como não é reeleição, as pessoas se sentem mais soltas, né? Se sentem mais livres para votar em quem ia apostar no futuro, né? Em uma mudança e tal. Então vai ser também um caso bem específico. E Quissamã também tem um detalhe interessante, que lá o grupo da prefeita é muito aliado ao PT e a Alexandra é muito alinhada ao bolsonarismo. Então a gente vai ter essa briga de polarização lá também. Mas lá o PT venceu, né? Uma das poucas cidades que Lula saiu vencedor aqui na nossa região. Uma das poucas, acho que no norte foi a única cidade que Lula venceu aquela eleição. Vamos ver se esse debate nacional entra aí também no local, em todas as cidades, né? Porque tem muita gente tentando apostar nisso, pegando a bandeira do bolsonarismo e indo até o final. Não sei se isso vai dar certo em muitas cidades. Cidade pequena, talvez, como Quissamã, pode dar algum jeito. Cidade maior, acho difícil. Vamos nós três aqui para mais uma cidade para a gente fechar. Cardoso Moreira. Quem tem acompanhado aí o cenário em Cardoso? Então, Cardoso, a prefeita Jeane, ela tem uma boa avaliação e lá eu acho que tem um fator que vai determinar a eleição lá, é a oposição dividida. Então são dois candidatos fortes, mas que estão separados, que é o Renatinho Medeiros e o Neto Sardinha. Então, o Neto Sardinha, ele recebeu o apoio do GG e o Renatinho Medeiros, ele tem o apoio do Vaguinho. Então, é muito difícil que os dois se unam. E numa cidade pequena, 2 contra a máquina, é muito óbvio que a máquina vai levar vantagem. Então eu acho que Cardoso, se for mesmo esse cenário, eu acho que a Jeane não vai ter muita dificuldade. Mas se os dois se unirem, aí sim, vai ter uma dificuldade muito grande para a máquina lá. Gilson parece que também foi, né? Parece que Gilson também estaria junto com algum desses dois aí. O Gilson, se não me engano, ele estava com... Porque, na verdade, teve um encontro entre todos. Gilson, Renatinho, o Neto e o GG. Só que ali ficou mais ou menos alinhado de caminharem juntos, mas não demorou nem 2 semanas, já estava cada um pro seu lado.
Então, lá a oposição está completamente dividida e vai se fragmentar, né? A oposição dividida favorece máquina, em cidade pequena mais ainda, né? Eu acho que é o mesmo cenário até de São Francisco. Sim. Porque vários candidatos de oposição contra a máquina sempre vai levar vantagem. Reino dividido não prospera, né? E Carapebus? Alguém acompanhando Carapebus? Carapebus lá, o prefeito Bernard vai tentar a reeleição, só que lá tem o Eduardo Cordeiro, que tem uma aceitação na cidade gigantesca. O problema do Eduardo é problema com a justiça, né? Tem que saber se ele vai ser candidato. Se ele for candidato, o Bernard vai ter muita dificuldade, porque o Bernard não faz um governo com uma boa avaliação, é um governo mediano, e que a população sempre tem aquele sentimento de saudade, voltar para a época de Eduardo. O problema é que se Eduardo não for candidato, vai ser o Dandinho, que era o presidente da Câmara na eleição anterior, que disputou com o Bernard. Então, o Dandinho, ele não tem, mesmo tendo o apoio do Eduardo Cordeiro, ele não tem esse apelo popular todo. Então, essa é a grande dificuldade. Se o Eduardo Cordeiro for candidato, vai ser uma eleição muito disputada. Mas se for o Dandinho, o cenário que caminha hoje é que seja uma eleição bem tranquila para o Bernard. Agora tem mais um município do Norte Fluminense e esse a gente acaba não acompanhando tanto. Conceição de Macabu. Ninguém vai falar sobre? Soube que o Linhares Cláudio Linhares. Cláudio Linhares. tá querendo voltar, né? Mas será que pode? Então, eu acho que esse é o grande problema de todos esses ex que nós falamos aí, né? São as pendências judiciais. De uma forma ou de outra, a maioria deles tem. Então, assim, é sempre a dúvida. Vem. E mais ainda, e se vier com pendência, né, apostando que lá na frente vai conseguir e levar essa eleição, né, até o final, e a gente já viu várias vezes que chega lá, se não for pelo TRE, o TSE o anula, o caça o registro, ou indefere o registro. Então, eu acho que a grande coisa, porque o capital político todo mundo tem. Agora, a questão, né, o nada consta, que é mais difícil. Gente, mais uma vez agradecer a vocês dois pela participação, né? Acho que a gente pode fazer uma outra mesa dessa mais lá para frente, quando tivermos as convenções definidas, realmente quem foi candidato. E só rapidinho para fechar, vocês acham que vem um período de trabalho tranquilo ou agitado por aí? Tranquilo é difícil, né? Não, tranquilo não vem. Eleição não tem como ser tranquila. E quando ela é muito tranquila, lá na frente dá problema. Então é melhor dar problema na campanha e depois o mandato. E aí, às vezes, as pessoas acham, porque está pendendo para um lado ou pendendo para o outro. Não, mas e é isso aqui que a gente está fazendo, né? E agradeço você, Arnaldo, a gente estar aqui hoje. É muito importante a gente trocar ideia. Política é isso, né? É conversar, é trocar ideia, tentar esclarecer algumas coisas, tanto para quem está em casa e até para a gente mesmo, né? Que essa troca é muito importante. Agora, tranquilidade, 2025, aí, ó. E aí, Fabrício? Tranquilidade acho difícil, é quase impossível, ainda mais se tratando de Campos, né? Que é uma cidade que toda eleição tem problema, tem confusão. Então, acho que vai ser bem agitado. Mas muito obrigado pelo convite, Arnaldo. Sempre que precisar é só chamar. Tá certo. E você que nos acompanhou até aqui, fique ligado também nas nossas redes sociais. Até a próxima.